Olá pessoal, tudo bem com vocês? Modo turbo aí ativado. Estaremos aqui hoje falando sobre a nossa disciplina de clínica médica, tá? Na parte de doenças renais. Um assunto muito importante, que cai bastante em prova. Nós vamos aqui dissecar junto com você tantos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, principalmente o de insuficiência renal crônica. Nós temos a insuficiência renal crônica muito atrelada a fatores de risco relacionado principalmente ao diabetes em primeiro lugar, depois aqui a hipertensão e os dois juntos potencializando aí as lesões renais, tá? E a gente vai então conversar sobre essas diretrizes clínicas e protocolos terapêuticos do Ministério da Saúde, bem como, claro, aqui, né, uma revisão e resumo dos aspectos trazidos pelo Brunner, pelo livro aí do Brunner, associado às doenças renais. É claro que a gente vai estar aqui pegando o que é importante para as nossas provas de concursos e residências, tá? Então, muito cuidado. Às vezes você encontra aí orientação, vamos ler o Brunner, vamos ler o Potter. Só que cada livro desse, gente, tem lá milhares de páginas. Então, se você for fazer isso, você vai perder muito tempo e não vai ter o direcionamento. Então, quando você vem para uma aula dessa aqui, a gente traz você e diz, olha, essa parte é importante, essa parte cai em prova, essa parte aqui já caiu, essa outra aqui não precisa se preocupar. Então, esse direcionamento é muito importante para a gente, tá certo? Então, vamos lá, então, começar com as doenças renais. Aqui eu coloquei as duas referências, o Brunner e aqui também as diretrizes clínicas do Ministério, tá? Primeira coisa, para a gente estudar clínica médica, gente, um dos requisitos é o quê? Anatomia e fisiologia. A gente tem que entender lá dentro do módulo de anatomia e fisiologia como que funciona o rim, quais são as suas funções, quais são os hormônios que o rim produz, como que ele controla a pressão arterial, como que ele vai aqui controlar os níveis de pH no sangue. Então é muito importante entender a fisiologia para poder avançar na clínica médica, tá? Mas só revisando aqui com vocês, dentro das funções do rim, nós vamos ter a excreção de produtos finais de diversos metabólitos, inclusive os metabólitos aqui nitrogenados, né, que são provenientes da produção de hormônios. Entre eles a gente tem aqui o sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo parte aí o rim desse processo, bem como a eritropoietina, um hormônio aí que estimula a produção de células vermelhas do sangue. Controle do equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Tanto no contexto aqui de reter e de liberar eletrólitos, quanto no contexto aqui relacionado à parte da água, né? Reter água ou liberar mais água, né? O rim vai sofrer influência aí do sistema endócrino, do hormônio ADH, para ver se vai reter água ou se vai liberar água. No caso, o antidiurético, ele faz aqui reter água no corpo, tá? Controle do metabolismo ácido básico. Para o controle do pH sanguíneo, nós vamos ter aqui a função do pulmão, com o controle da pressão arterial de CO2, e temos aqui a função do rim com o bicarbonato, né? Se pega bicarbonato, ou se segura ou se solta, né? Se libera. E o controle da pressão arterial por meio do sistema renina, angiotensina, aldosterona, onde o rim também vai estar aí fazendo parte, tá? Com relação às doenças renais, para introduzir o nosso módulo de clínica médica, dentro de prova, o que mais cai aqui, o que é mais importante? Insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica, são as duas formas aí de doenças renais que mais caem em prova, sem sombra de dúvidas, tá? E aqui a gente vai ter causas, tratamento, a questão aí da própria hemodiálise, diálise peritoneal, cuidado com fístula. Então, tudo isso aí é a parte top 1 de prova, tá? Glomerulonefrite, nefrolitíase e urolitíase. Aqui, infecção do trato urinário, também muito importante, muito cobrado em prova, no caso aí de doença renal, infecção do trato urinário alto, né? Pielonefrite, aguda e crônica, síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, também aqui ó, as duas vertentes de síndrome nefrítica e nefrótica cai bastante em prova, principalmente perguntando qual a diferença, tá? E como o rim tem a função de controlar o distúrbio hidroeletrolítico e o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, aqui acaba entrando também de forma complementar as questões relacionadas a doenças renais, tá? Vamos trabalhar cada um desses itens, associando aí os materiais do Ministério da Saúde com o Brunner, tá? Para começar aqui, falando de clínica médica na função renal,
A primeira coisa eu falei para você assistir o vídeo de anatomia e fisiologia. E a segunda coisa é como que a gente vai fazer a avaliação de maneira geral aqui do nosso rim, tá? Então a gente tem o exame de urina, o exame de análise e sedimentos, né, onde a gente vai ver aí se há liberação de substâncias que não deveriam estar sendo liberadas, como por exemplo glicose, proteína, né? Isso é sinal aí de que pode estar havendo alguma deficiência na filtração renal. Exame de laboratório. Eu tenho aqui produtos de excreção, ureia e creatinina, né? Então são dois marcadores importantes que vão mostrar para mim a questão da filtração renal adequada. Lembrando que a creatinina é um marcador mais usado em termos aí de controle da função renal, tá? E em relação a ser mais precoce, mais exato e mais sensível, nós temos a cistatina C, tá? Ela é um pouco mais cara em relação ao valor, mas ela é mais precoce, mais exata e mais sensível em relação à deteriorização renal. Ela é uma proteína inibidora de protease. Então, ela é aí uma enzima que vai mostrar a função renal de forma melhor no contexto comparado aí com a creatinina, tá? A ureia, a gente vai monitorar aí porque nós vamos ter alterações neurológicas quando a ureia está alta e também alterações hematológicas, tá? Nós vamos ter aí discrasia sanguínea, dificuldade de coagulação sanguínea quando essa ureia está em valores altos, tá certo? Taxa de filtração glomerular é aqui uma medida importante para a gente, inclusive, classificar a insuficiência renal crônica em estágios, né? O nível lá do estágio vai definir de acordo com a taxa de filtração glomerular. Lembrando que nem toda insuficiência renal crônica vai ter a taxa de filtração glomerular alterada. O estágio 1, por exemplo, a gente só tem uma lesão estrutural renal vista nos exames de imagem, mas na hora que a gente faz o exame de taxa de filtração glomerular, não chega a alterar. Isso, inclusive, é uma pegadinha de prova, dizendo que todos os estágios da insuficiência renal já tem a taxa de filtração glomerular alterada. É errado a questão, tá bom? Então, preste atenção que a gente já vai trazendo umas dicas para vocês aqui. E para avaliar a função renal de maneira geral, os eletrólitos aqui são importantes, porque o rim também ele controla o que vai ficar, o que vai sair, e isso aí acaba influenciando a medida da função renal. Claro que quando o rim não está funcionando, esses eletrólitos eles vão ser acumulados no nosso corpo, e isso vai gerar também intoxicação. É o caso aqui, principalmente, assim, e o que mais cai em prova, da hipercalemia, né? Que é aqui o aumento do potássio, também chamada de hiperpotassemia. Nesse caso, nós vamos ter alterações do ECG, onda T apiculada, e vamos ter a necessidade de tratar isso aí, porque pode gerar uma arritmia cardíaca e morte, tá? E, inclusive, é uma das situações em que demandam o uso, né, da hemodiálise de emergência numa situação de insuficiência renal aguda. É aqui o indicador relacionado ao aumento do potássio, tá? Exames de imagem, eles vão ajudar a ver se tem obstrução, ver o tamanho do rim, ver se tem alguma alteração estrutural, né? Então, aqui em exame de imagem, por exemplo, a gente tem ultrassonografia de vias urinárias e também do sistema renal. Nós temos também tomografia, ressonância, né? Quando há a necessidade de alguma investigação patológica, né, em relação à célula renal, nós vamos ter uma biópsia renal, tá certo? Um procedimento que tem muito risco de sangramento, porque o rim é um órgão muito vascularizado, já caiu em prova. Qual é a maior complicação relacionada à biópsia renal? É o sangramento, certo? E a avaliação clínica da função renal pode ser monitorada por meio da avaliação do peso, tá? Quando o paciente tem uma insuficiência renal, ele não consegue produzir urina satisfatória, né? Retém muita água, faz aquele excesso de volume de líquido e isso acaba aumentando o peso de forma muito significativa. E aí esse paciente precisa ser pesado e monitorado em relação a isso. Aqui o Bruno traz para mim que o indicador mais acurado de perda ou de ganho de líquidos nos pacientes agudamente doentes é o peso. O peso diário acurado deve ser obtido e registrado. Um ganho de 1 kg no peso é igual a 1000 ml de líquido retido, tá? Essas proporções de números aqui são importantes pra gente. Essa informação da cistatina C eu peguei no Black Book, tá? Black Book de Clínica Médica, ok? Acrescentei aqui. Lá no SAR a gente usava muito ela. Conceitos. O Brunner, toda vez que ele vai trazer um capítulo pra gente, né, em relação a alguma doença, em relação a algum sistema, ele traz alguns conceitos. Eu não peguei todos,
mas peguei uns conceitos interessantes aqui para a gente discutir, inclusive a diferença de alguns conceitos aqui do Brunner para a Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Citada inclusive no Black Book aqui de Clínica Médica. Então eu tenho aqui anúria, por exemplo, é o primeiro conceito que eu quero discutir com vocês. Lá no Brunner, anúria vai ser categorizada como débito urinário total inferior a 50 ml, certo? Mas a gente vai encontrar em outras literaturas menor do que 100 ml. Aqui vai ser o conceito de anúria. Oligúria, lá no Brunner, vai dizer que o débito urinário em 24 horas menor que 500 ml em 24 horas. E aí a gente vai ter a Sociedade Brasileira de Urologia e outras literaturas trazendo menor que 400 ml em relação à oligúria, tá? Inclusive a gente vai fazer questões que eu vou te mostrar aqui exatamente as bancas cobrando esse 400 ml com mais força do que o 500 do Brunner, certo? A azotemia é a concentração anormal de produtos nitrogenados no sangue, porque o rim não está conseguindo eliminar esses produtos nitrogenados e aqui eu vou ter o aumento aqui desses produtos, tá? Cilindros urinários são proteínas secretadas pelos túbulos renais lesionados, tá? Em tese, o que aconteceria? Lá na filtração glomerular, onde a gente deixa passar o plasma para os túbulos renais, e nos túbulos renais a gente reabsorve aquilo que ainda pode ser útil e o restante transforma em urina. Ali, aquele glomérulo, quando ele está lesionado, ele deixa passar proteínas, né, que não deveriam ser passadas. E isso está associado com uma lesão renal, permitindo aqui a saída dessa proteína, que é uma substância grande, que em tese não passaria para a produção aí da nossa urina essa proteína, tá? E aí nós vamos encontrar, por meio do EAS, aqui cilindros urinários, sendo representados aí por proteínas secretadas. Nefrotóxico é um outro termo que está aqui nos conceitos iniciais. Ela tem correlação aqui, essa informação, com substâncias, medicamentos ou ações aqui capazes de destruir o tecido renal. Então, por exemplo, uma picada de cobra, né, aqui crotálica da cascavel, ela é nefrotóxica, né, inclusive pode gerar aí alterações relacionadas à urina, a urina fica escura, tem lesão renal associado com esse tipo de picada de serpente, tá certo? Outra coisa que é nefrotóxica, além do veneno da cobra, nós temos também antibióticos, aminoglicosídeo e outros antibióticos que causam lesão renal. Anti-inflamatórios, principalmente de uso prolongado, de uso contínuo aí, são nefrotóxicos. Contraste, né, o contraste usado aí para fazer exames radiológicos também são nefrotóxicos, né, e acabam aí destruindo, causando necrose tubular aguda em relação ao nosso rim, e isso pode desencadear uma insuficiência renal aguda se for em grande intensidade, tá? Quando eu tenho aí um esmagamento ou alguma alteração relacionada à hemólise, né, são duas coisas que vão acontecer. Hemólise é a ruptura da hemácia. Aí eu libero hemoglobina, e essa hemoglobina vai ser também tóxica ao tecido renal, ela fora ali da célula, tá? E aí a gente vai perceber na urina hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina, tá? E aí também eu vou ter, no caso de esmagamento, queimadura, lesões importantes aí de síndrome de compartimento, eu vou ter a liberação de substâncias que estão dentro da célula muscular, que é a mioglobina. E aí essa mioglobina também é tóxica ao rim, gerando uma miotoxicidade, tá? Então tudo isso vai estar dentro do pacote aqui de nefrotóxico, ok? Síndrome nefrítica. Quando eu falo em nefrítica, eu estou falando de inflamação. Então vai ter aqui uma inflamação no glomérulo. O que é glomérulo? Quando a gente vai lá no néfron, né? A gente tem a cápsula de Bowman, que é a cápsula mais rígida que envolve aqui os glomérulos, que são os locais onde tem os capilares sanguíneos, tá? Do capilar sanguíneo vai sair aqui o plasma para a cápsula de Bowman, que vai para os túbulos, túbulo proximal, né? Alça de Henle, túbulo contorcido distal, né? E aí segue para a pelve renal para produzir essa urina, tá? E esse glomérulo são os vasos sanguíneos que estão aqui para filtrar exatamente o nosso sangue, né? Ao redor desses túbulos aqui, gente, tem vasos sanguíneos que vão retomando algumas coisas que estavam no plasma para a corrente sanguínea, tá? Por exemplo, a glicose passa.
Só que na hora que a glicose passa, aqui nos túbulos já proximais, tem já os receptores que já vai captar essa glicose e voltar para o sangue. Epa, não é para sair você para a urina, não. E já pega lá de volta, 98% já é captada aí nessa parte já inicial, os outros 2% ao longo aí do processo de formação da urina. Então, a síndrome nefrítica é aquilo que vai gerar inflamação nesse tecido aqui glomerular, tá? Síndrome nefrótica vai ser um tipo de insuficiência renal, de alteração renal, com aumento da permeabilidade glomerular e proteinúria maciça. Então, quando eu falo nefrótica, você lembra da palavra-chave proteína, tá? E aqui vai estar liberando, né, o espaço para que a proteína venha a sair da urina por conta dessa lesão renal aí desencadeada. A gente vai destrinchar cada uma dessas situações, tá? Uremia. Uremia tem a ver com o aumento da ureia no sangue, tá? Que é um excesso dessa ureia e outros produtos de degradação nitrogenados no sangue. Essa ureia alta, ela causa alterações neurológicas, tá certo? Confusão mental, por exemplo, e pode também gerar discrasia, alteração de coagulação sanguínea. Então, por isso que o paciente na insuficiência renal aguda vai passar um catéter, né, catéter central para fazer aí a hemodiálise de emergência, e aí fica aquele hematoma ao redor do catéter, porque ele não tem uma coagulação sanguínea adequada quando está com a ureia alta. Isso influencia, tá? Isso já caiu em prova. Pielonefrite, aí tem a ver com inflamação na pelve renal. Insuficiência renal aguda, deterioração súbita e rápida da função renal, que é algumas vezes reversíveis. A gente vai estudar aqui ainda hoje a insuficiência renal aguda de forma aprofundada, vai ser a segunda doença a ser tratada. A primeira serão as relacionadas aqui aos distúrbios hidroeletrolíticos, que podem estar alterados na função renal, e depois a gente já vai para a insuficiência renal aguda, beleza? Glomerulonefrite, inflamação dos capilares glomerulares aqui, relacionando então a essa parte também aqui associada, tá? E a gente vai estudar cada terminho desse dentro da nossa aula. Aqui, só para a gente comparar, outras literaturas trazem anúria menor que 100 e oligúria menor que 500. Eu quero que você guarde esses dois, tanto o do Brunner quanto o da Sociedade de Urologia, e que também são discutidos em vários artigos, tá? Esses valores de anúria 100 e oligúria 400. Beleza. Com relação ao Ministério da Saúde, e aqui a parte de avaliação das doenças renais no contexto, né, do nosso perfil epidemiológico, é uma doença de grande impacto no sistema de saúde. Por quê? Porque eu tenho tanto alta incidência, principalmente conectado com a principal causa das doenças renais, que é o diabetes, sem sombra de dúvida. O que o diabetes faz? O diabetes ele lesiona o endotélio renal, dentro dos vasos sanguíneos ali, vai causando lesões, né? E junto com a hipertensão, que causa uma hipertrofia nos vasos sanguíneos das artérias renais, tá? Então, a hipertensão causa um endurecimento da artéria renal, né? E a diabetes destrói o endotélio internamente. Então, essas duas doenças são aí responsáveis pela questão aí da insuficiência renal com terapia de substituição renal sendo implementada, que é aqui a hemodiálise ou diálise peritoneal. Só que dentre as duas, isso cai bastante em prova. Quando eu falo bastante assim, gente, bota aí um asterisco no seu caderno. Então, diabetes é o primeiro lugar, sem sombra de dúvida, tá? Então, vou botar diabetes aqui o primeirinho. E o segundo motivo aqui de impacto do desfecho da doença renal associada a fatores de risco importantes, tá? É claro que tem também o tabagismo e outros fatores, né? Bem como também impactando as doenças cardiovasculares, mas as doenças renais também aqui estão envolvidas nisso. Alta mortalidade, no contexto mesmo de óbitos por insuficiência renal, como também morbidade, porque isso diminui a qualidade de vida, é uma doença crônica que você vai aí se sujeitando mesmo a um sofrimento muito grande, principalmente quando está nessa fase de terapia de substituição renal, tá? Dificuldade na qualidade de vida, como a gente bem falou aqui, alto custo para os serviços de saúde, porque demandam procedimentos de alta complexidade e caros, né? Observe que uma pessoa que faz hemodiálise ali
quantas vezes ela vai ter que ir na semana no serviço de saúde, claro que depende do formato, do tipo de hemodiálise escolhida, né? Mas olha o custo que envolve, é muito alto, tá? Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal são modalidades caras para o sistema e necessárias, até porque é por longo prazo. Evidências de que estratégias de prevenção podem reduzir. E aqui entra o MEV também, que é a mudança de estilo de vida, tá? A gente vai indicar a terapia de substituição renal, hemodiálise e diálise lá na fase 5, né? Na fase 5 eu tenho 2 estágios, não dialítico e dialítico, tá? No crônico, né? No agudo vai depender do caso clínico ali na hora, mas a gente vai fazendo a hemodiálise aguda, né, imediata, para poder fazer uma limpeza, e pode ser que a causa seja reversível, principalmente quando a causa aí tem relação com deficiência de volume, repõe volume, vai ajustando o rim, vai voltando à normalidade. Agora, quando ele vai deteriorando aos poucos, no caso da insuficiência renal crônica, nós vamos aí preparar esse paciente para nos estágios finais fazer a terapia de substituição renal, bem como também entrar na lista de transplante, né, transplante renal, que é um órgão, inclusive, que pode ser transplantado de doador vivo. E a gente vai fazer um bloco especificamente sobre essas partes aí associadas com hemodiálise, diálise peritoneal, transplante de rim, enfim, biópsia de rim. A gente vai fazer aí uma abordagem bem completa do que cai em prova em relação a essa nossa disciplina de clínica médica e doenças renais, tá? Beleza, então aqui, dentro dos fatores de risco para as doenças renais crônicas, nossa fonte é também a diretriz do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Eu tenho o diabetes, está em primeiro lugar, como eu já tinha conversado, hipertensão, idosos eu quero botar um asteriscozinho, tá? Fisiologicamente, o idoso ele tem alteração da taxa de filtração glomerular, e é por isso que a gente vai ter que ajustar doses de medicamentos para o paciente idoso, tá? Paciente idoso, por exemplo, antihipertensivo, metade da dose. Por quê? Como o rim vai funcionar mais lentamente, ele vai eliminar a urina mais lentamente e aquela medicação vai circular no meu sangue por mais tempo, agindo, né, tendo aí um aumento do tempo de ação no idoso. Então, todo paciente que tem insuficiência renal, seja ele idoso ou não, ou o paciente idoso de forma fisiológica, eu preciso ajustar a dose de medicação para poder não prejudicar o rim e também os efeitos do próprio remédio, né? Por exemplo, paciente idoso vai lá e toma um antihipertensivo na dose de um adulto. O que é que vai acontecer? Hipotensão, queda, morte. Como assim, professor? É idoso, morre de queda, morre de morte, foi ótimo, né? Morre de queda muito fácil. Bateu a cabeça no TCE, as suturas cranianas são muito unidas, né? Então, assim, é uma das causas, é a hipotensão. É o mau tratamento da hipertensão. Você chega lá, paciente idoso nem é hipertenso às vezes, está com a pseudohipertensão, a pessoa não faz o teste da manobra de Osler, não sabe que é aqui uma pseudohipertensão e taca remédio diurético de preferência, né? Porque aí o idoso levanta para ir no banheiro de noite, não é orientado a tomar aquele remédio durante o dia, ou então usar um remédio que seja mais adequado para o quadro dele. Aí o diurético aumenta o diabetes do idoso, aumenta a produção de urina, ele tem que levantar mais vezes para ir ao banheiro, o risco de queda está aqui, e baixa a pressão dele, que ele nem era tão hipertenso, o problema era a pseudohipertensão que estava ali parecendo alta. Ou seja, faz hipotensão, olha quanta coisa, quanta iatrogenia aqui, uma ação só, passar um antihipertensivo na dose normal, e ainda um antihipertensivo errado, e ainda o antihipertensivo que não precisava, porque era simplesmente um enrijecimento da artéria, uma pseudohipertensão. Então, o público idoso, gente, tem que ter um cuidado todo especial. Para tratar qualquer coisa, a gente tem que levar em consideração essa função renal, que já vai estar diminuída, depuração renal, e o remédio vai circular por mais tempo, eu tenho que ajustar a dose para esse idoso, porque tudo isso pode gerar iatrogenias e levar a complicações graves, tá? Portadores de obesidade, eles também vão ter aqui fator de risco para doença renal, tá? Principalmente IMC maior que 30, que é aqui justamente a classificação, né, de obesidade. Histórico de doença do aparelho circulatório, doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca. História de doença renal crônica na família. Tabagismo. Tabagismo é um fator de risco para centenas de doenças, né? Então, aqui, dentre elas, tem a doença renal, ela torna aí a artéria mais rígida também, é por isso que ela também é fator de risco. E o uso de agentes nefrotóxicos
que nós já conceituamos lá na parte de conceitos iniciais, tá? Dentre eles, nós temos aí os contrastes de exames, antibióticos, quimioterápicos e vários outros medicamentos nessa categoria também de nefrotóxico, tá? Beleza. Vamos para o próximo bloco, trabalhar aqui o resumo do Brunner dos distúrbios hidroeletrolíticos, tá certo? Esse bloco foi introdução das doenças renais. Quais são as principais doenças renais que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Falamos aqui do impacto econômico e aqui epidemiológico dessa doença que tem aumentado, principalmente a conexão com o diabetes, que é importante. Falamos quais são os fatores de risco, falamos as literaturas e conceitos básicos aqui dentro dessas doenças renais na introdução. Vem comigo no próximo bloco com os distúrbios hidroeletrolíticos aqui, de forma bem resumida e bem simples, para a gente entender qual o distúrbio, qual a manifestação, qual o tratamento aqui. Beleza? Modo turbo ativado? Então vamos junto.